Um dos meus estilos favoritos de motion graphics é UI animation. E neste projeto que eu postei lá no Behance, uma das coisas que eu mais senti falta foi tutorial ensinando UI animation e até mesmo UI design em 3D. Então hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer esta UI animation usando o Blender. Então, aqui no Blender, a primeira coisa que vamos fazer é deletar tudo, apertar o A, X, depois Delete e apertar o número 1, que vai vir para a nossa visão frontal. Agora vamos aqui apertar o Shift A, Image e Reference e puxamos aqui a nossa imagem. Beleza, temos aqui a nossa interface, essa aqui minha interface de referência que eu vou modelar nesse vídeo. E agora podemos começar a modelagem, né? Pegar aqui um cubo. Lembrando, pessoal, que esse tutorial não é um tutorial tão para nível iniciante. Eu estou aqui apenas mostrando como fazer, né? Desde a modelagem até a textura, animação, iluminação. Porém, é para quem já tem algum certo nível de Blender. Se vocês quiserem que eu traga o tutorial de um nível mais iniciante, vocês comentem aí, beleza? No meu caso aqui, eu já estou aqui modelando o cubo que eu puxei num formato aqui horizontal, como se fosse o fundo da minha interface, beleza? Agora, você vê aqui que eu tenho o cubo nesse formato e eu vou começar a puxar outros objetos a partir dele. Então, com Shift D, vou apertar o Y e jogar um pouquinho mais para frente. Se eu vim aqui na visão de cima, apertando o 7, eu vou apertar aqui o S e o Y para escalonar ele e deixar um pouquinho mais fino, porque esse primeiro objeto vai servir como uma base da nossa interface. E agora este daqui, eu vou apertar o S e o Z e escalonar ele dessa maneira que vai servir aqui como esta parte de cima aqui da nossa interface, beleza? Não precisa ficar tudo milimetricamente igual. Como eu falei, essa imagem aqui é apenas uma referência, mas é bom deixar aí o máximo parecido também com a sua interface, beleza? Agora aqui eu vou duplicar novamente esta daqui, colocar para baixo. No caso, temos aqui uma outra parte da nossa interface que você pode ver na referência. E aqui é um processo de modelagem normal. Você pode ir aí duplicando e modelando de acordo com a sua interface. Eu estou aqui fazendo primeiramente com esses objetos primitivos, então não é algo que vai ficar tão refinado no primeiro momento, mas conforme vamos modelando, os nossos objetos vão ficando de acordo com a nossa interface. Aqui eu vou duplicar mais uma vez, só que esse daqui eu vou achatar ele aqui um pouco no eixo X e no Z para colocar nessa parte daqui. Essa outra visão que eu aperto o Shift Z é uma visão de wireframe, para você ter mais visão aí na sua imagem de referência. E aí vamos modelando. Eu vou até adiantar um pouquinho essa parte, que é algo meio repetitivo. Então, basta aí você ir duplicando os seus modelos e colocando aqui mais ou menos a posição dos objetos da sua interface, que vai ficando mais ou menos igual, beleza? Eu vou até dar uma adiantada aqui, daqui a pouco eu volto. Voltei aqui e para mostrar também que algumas outras partes da sua interface é bom pensar já em 3D, porque aqui normalmente a gente tem uma visão mais bidimensional quando trabalhamos com interface no After Effects ou em outros programas, mas aqui no 3D, por exemplo, eu vou modelar esses botões aqui, eu quero que eles estejam como se fosse sobressaindo da tela. Então eu vou aqui criar um novo objeto e colocar aqui em cima, ao invés de, por exemplo, só colocar o texto ou algo do tipo. Então aqui no caso eu vou até colocar eles como se fosse dentro aqui mesmo desse outro objeto, que vocês podem ver aqui que ele está mesmo como se fosse um botão aqui. Então agora basta eu duplicar, colocar aqui para o lado, dar uma achatada aqui no eixo X, que aí vamos modelando mais ou menos de acordo com a nossa interface, beleza? Como eu falei, não precisa ficar 100% igual ao seu modelo, aqui é mais ilustrativo como vamos fazer a animação, mas é bom apenas essa referência da nossa interface final, beleza? Aqui eu vou colocar também aqui embaixo para conseguir fazer esse botão aqui do idioma. Agora aqui já modelamos os nossos primitivos, né? Aqui em formato de retângulo, alguns em formato de quadrado, os botões. Vamos começar a puxar os textos da nossa interface. Então basta aqui apertar a tecla Shift A e vir aqui em Text. E ele vai adicionar esse texto aqui, vamos trazer ele para frente e rotacionar no eixo X, que vamos começar a editar o nosso texto. Eu já vou até adicionar uma tridimensionalidade neles. Aqui na própria aba de texto do Blender, você vem aqui nesta letra A e puxar também aqui uma fonte. Você vem aqui em fonte nessa pastinha. No meu caso eu vou usar a Lato regular, cadê ela aqui? Beleza? E eu já vou aqui adicionar um bevel e também deixar ele um pouco maior aqui numa tridimensionalidade. Você vem em Geometry, aqui em Depth, você pode adicionar um pouquinho, em Resolution também, um pouquinho mais para ficar mais bonitinho. Ele já deu uma aumentada, beleza? E aqui em Extrude também, vamos achatar ele, só para ficar um pouquinho maior e com essa tridimensionalidade. Eu vou até diminuir um pouquinho menos para não ficar meio bugado aqui nessa parte do X. Creio que assim tá bom.
E vamos começar a fazer a mesma coisa que fizemos com os nossos objetos primitivos. Vamos colocar ele ali na visão, aqui na visão frontal e começar aqui a editar os nossos textos de acordo com as informações da nossa interface. Então você pode aqui, ó, escalonar, e aqui essa primeira informação é subscription. Eu estou aqui adicionando mais ou menos o tamanho dele, mas o objeto do texto aqui do Blender, quando você apertar a tecla Tab, você pode aqui adicionar e modificar aí de acordo com o seu texto. Beleza? Então aqui, ó, já escrevi, vou colocar aqui mais ou menos no lugar dele. Você pode ver que ele está aqui meio longe ainda, então aqui no eixo Y eu vou inserir ele dentro desse objeto aqui mesmo, não tem problema. Deixar ele mais ou menos sobressaindo aqui já está perfeito. Agora eu vou, a partir desse objeto, né, desse texto, eu vou duplicar e começar a escrever os outros. Então aqui também eu vou adiantar, eu vou acelerar essa parte porque é algo meio repetitivo, você basta ir editando o texto e também escalonando ele de acordo com a sua interface, beleza? No caso aqui, pessoal, ficou faltando eu modelar essa parte do link. Então eu vou aqui puxar desse mesmo objeto primitivo, desse retângulo. E é algo também parecido com o que eu fiz anteriormente. Você aqui escalona no eixo Z e depois basta aqui, ó, baseado na sua interface, você vai modelando. Então aqui, ó, beleza. Dá uma encostada também, como fizemos com os botões e também com o texto. E já temos quase essa parte finalizada. Eu vou duplicar mais uma vez para fazer esse quadrado aqui do ícone, beleza? Então aqui, ó, escalona no eixo X, mais ou menos para deixar no formato de quadrado, e também eu vou escalonar no eixo Y para ele não ficar tão largo. Então, eu vou adicionar também aqui, colocar ele no local aqui da referência, e vai modelando aí de acordo com a sua interface, beleza? Agora, colocar ele aqui dentro, beleza. Agora eu vou continuar aqui com os textos, basta ir duplicando e mudando a informação dos textos de acordo com a sua interface, beleza? E como eu falei, não precisa estar 100% de acordo com a sua interface, porque até vai dar alguns problemas de alinhamento, né? Normalmente aqui, como estamos com 3D, tem algumas diferenças, então não vai ficar 100%, por exemplo, aqui, ó, não está alinhado 100% com essa base que eu acabei de criar, então eu só vou dar uma mudadinha aqui no eixo X para o lado, só para questão estética mesmo ficar mais bonitinho, beleza? Mas aí você pode ir mudando de acordo com as suas necessidades também, beleza? Beleza, então praticamente esse lado aqui está pronto. Basta agora duplicar também os textos e começar a colocar desse lado direito também. Beleza, agora praticamente esse lado direito está finalizado. Vamos aqui agora fazer o bottom aqui da nossa interface também, parte de cima, né, nos menus. Aqui no caso desses botões, como eu dupliquei eles baseado aqueles outros textos, vou precisar aqui também jogar eles para frente no eixo Y para fazer eles sobressaírem também em relação a esses objetos aqui. Agora aqui as informações da parte de baixo para finalizar tudo que é de texto. Beleza, agora praticamente tudo que era relacionado a texto foi finalizado. Você pode ver aqui na nossa imagem de referência. Temos tudo que foi de texto colocado, os nossos objetos aqui primitivos, né? Retângulo, quadrado, para referenciar também os botões aqui. Agora o que vamos puxar são os isso. Cara, na verdade ainda falta os nossos gráficos aqui, ó. Acabei esquecendo, mas isso é coisa rápida. Basta aqui também pegar um desses nossos objetos primitivos aqui, né? Esse retângulo, achatar no eixo Z, agora no eixo X. E agora vamos colocar eles aqui em relação a sua posição aqui na nossa imagem de referência. Então é algo também bem rápido de fazer. Basta duplicar aqui, colocar em cima, vamos achatar um pouquinho no eixo Z e ver também a sua profundidade em relação à tela. Ele pode entrar assim, não tem problema. Aqui mais ou menos formato de quadrado. E vamos duplicar eles aqui e ir movendo também. Que eu vou até apertar o Tab e mover os vértices, porque a base ali já está acertada. Então eu vou mover aqui os vértices para poder ir movendo de acordo com cada posição dos gráficos. Então aqui, ó, aperto o Tab na visão de wireframe e mexo aqui no eixo X, beleza? Que aí já vai modificando a sua posição. E aí eu só vou duplicando, fazendo a mesma coisa. E agora, uma coisa importante a se fazer, agora na modelagem mesmo, é colocar o anchor point, né, o ponto central desses objetos aqui do gráfico, no início, porque nós vamos animá-los. Então vamos aqui, ó, apertar o Ctrl R, aqui ó, você entra no modo de edição, apertando o Tab, dá um Ctrl R, seleciona esse primeiro vértice aqui que está no meio e aperta o Shift S
e Cursor to Selected, que agora foi nosso cursor central lá para esse ponto, para esse vértice, né, para esse ponto, e vamos aqui apertar com o botão direito do mouse e Origin to 3D Cursor. Agora sim, se a gente for animar depois aqui essa posição no eixo X, como vocês viram no início do vídeo, ficou mais fácil da gente modificar. E agora basta fazer isso nos outros também. Agora vamos aqui também modelar a nossa grade, né, o grid aqui com essas linhas aqui na horizontal. Basta também pegar esse objeto primitivo, né, que criamos anteriormente, achatar ele aqui no eixo X, SX, e vamos achatá-lo aqui para deixar bem fininho aqui, ó, no nosso eixo X, que vai funcionar como se fosse esta linha praticamente. Vamos deixar o máximo parecido possível aqui, né, nesse caso com a referência, achatar até um pouco mais, SX, e dar uma esticada. E também aqui no nosso eixo Z, vamos deixá-lo mais ou menos aqui com a nossa referência. Beleza? Beleza, agora vai ficar mais fácil porque neste caso, vou só colocar ele aqui encostado com o nosso objeto primitivo. Ele vai sobressair só um pouquinho, para quando na hora de texturizar dá para perceber que vai estar ali. Então ele pode ficar só um pouquinho aqui, ó, afastado. Agora basta pegar um modifier de array aqui nos modifiers, que vai fazer vários dessas linhas aqui clonadas. Então vamos aqui selecionar, né, essa nossa primeira linha que criamos. Vemos aqui em modifier, add modifier, generate e array. Agora podemos aqui, ó, mudar no eixo X. Vamos ver mais ou menos a distância aqui, vamos aumentando mais ou menos menos 25.950, e agora aumentamos a quantidade de clones até o final aqui, mais ou menos aqui tá bom. E criamos os nossos clones aqui, né, esse grid com essa linha. Beleza, agora sim, textos adicionados, objetos primitivos aqui criados. O que vamos fazer agora é puxar todos os ícones. Mas antes, vamos aqui adicionar um bevel nesses nossos objetos primitivos, porque agora as quinas deles estão muito acentuadas, né, em 90 graus, então quando pegar a luz não vai ficar um efeito legal. Você vê que está muito forte mesmo. Então vamos adicionar o bevel aqui em todos os nossos primitivos. Primeiro adicionamos em um para ver como vai ficar aqui, e depois podemos copiar e colar para outros. Mas vamos aqui adicionar um scale, né, apertar o Ctrl A Scale nele para poder aplicar a escala que demos a ele. Vamos agora em Modifier, Generate e Bevel. Beleza, ele adicionou aqui. Vamos só controlar para deixar um bevel mais agradável. Eu acho que aqui 8 e 0.01 já é algo agradável. Ó, você vê que ficou bem melhor. Então vamos fazer isso nos outros também. Primeiro vamos selecionar aqui todos os nossos objetos primitivos, menos esse que adicionamos o bevel, e vamos apertar o Ctrl A e dar uma escala nele para poder aplicar as transformações aqui, né, de escala que fizemos em todos eles, que assim o bevel vai ficar melhor colocado aqui também nesses gráficos aqui que criamos, e também no nosso primeiro clone aqui do grid. Selecioná-lo, ele ficou meio difícil aqui de selecionar, mas pronto. Seguimos aqui também o botão de baixo, tudo que for nosso primitivo que adicionamos antes aí na parte dessas interfaces que a gente estava criando, vamos selecionar. Beleza, selecionamos todos os nossos primitivos, vamos dar aqui um Ctrl A Scale. O nosso grid ele moveu aqui um pouco para o lado, mas podemos aqui colocar ele novamente lá no lugar dele. Beleza. E agora vamos selecionar novamente, né, todos os nossos primitivos aí, porque o nosso grid moveu de lugar. Essas coisas aí acontecem frequentemente. Esquecemos aí de dar um Ctrl A e depois Scale, porque é muito importante fazer isso, aplicar a escala de cada um. Mas depois que selecionamos novamente aqui todos esses nossos objetos primitivos, vamos agora selecionar por último o bevel que a gente criou neste. Aperta o Shift e novamente seleciona por último, e apertamos Ctrl L e vemos em Copy Modifiers, porque agora todos os outros primitivos foram adicionados também um bevel. Agora eles são mais bonitinhos aqui, ó. Aí você pode ver até o bevel desse daqui, ó. Ele ficou muito acentuado, então vamos só dar uma refinada para ficar mais quadrado, e selecionamos agora esses outros gráficos aqui, e por último o outro que modificamos, Copy Modifiers. Beleza, o nosso grid ele sumiu. Vamos ver aqui se a gente acha para onde ele foi. Ele ficou aqui por último, por algum motivo. Podemos tirar aqui o bevel dele, então vamos fazer novamente. Ele não precisamos adicionar o bevel, então quando for selecionar aí, pode deixar o grid por último. Vamos adicionar novamente aqui o array e colocar aqui para o lado. Agora aumentando novamente a contagem, beleza? Como que isso aqui é algo rápido de fazer, então não tem problemas. Agora praticamente a base da nossa interface está feita, falta apenas os detalhes aqui dos ícones. Os ícones, galera, eu vou importar como SVG
Então é importante você ter aqui, por exemplo, no Illustrator ou baixar já em SVG o seu ícone, porque aqui no Blender a gente importa dessa maneira um ícone. Então você vem aqui em File, Import e aqui em SVG. E aqui na pasta que está o seu ícone, basta você selecioná-lo, né? Por exemplo, aqui no meu caso é essa flecha. E você vê que agora deu uma sumida, mas você apertando com Shift Z para vir nesse modo de wireframe, você consegue achar. Mas normalmente ele vem onde está esse objeto aqui, o 3D Cursor. Com o ícone importado, vamos aqui girá-lo, né, no eixo X, para ele ficar aqui mais de acordo. Também colocar o ponto de origem no início dele. Ele normalmente já vem adicionado uma textura, né, quando você importa um SVG. Então aqui na parte de texturas vamos tirar. E agora basta adicionar também um modifier aqui de Solidify, para deixar ele um pouquinho, né, com esse extrude, ele dá uma avantajada aí. E vamos começar a posicionar todos os nossos ícones, beleza? Então, basicamente é assim que importa um ícone aqui para o Blender. E eu vou adiantar essa parte também, porque basicamente é meio repetitivo. Basta você ter o seu ícone em SVG, importá-lo e aqui no Blender adicionar, né, um Solidify e também retirar a textura. E aí basta você posicionar ele de acordo aí com a sua interface, assim como fizemos com o texto também e os objetos primitivos. Basta ir duplicando, colocando os ícones aí de acordo com a sua necessidade, beleza? E às vezes acontece isso de você importar um ícone e ele vir separado. Por exemplo, o objeto SVG no Illustrator estava com cada um com sua camada. Você pode aqui fazer, né, a rotação e colocar o anchor point no meio. Você pode ver que vai dar esse bug, mas antes de eu colocar o anchor point no meio, você tem que selecionar os três, né? Todas as partes que estiver separadas e apertar o Ctrl J, assim ele vai juntar tudo em um objeto só. Agora quando colocarmos o anchor point aqui no meio dele, não vai ter nenhum problema. Até para tirar também aqui a textura e colocar o Solidify vai ser mais fácil do que objetos separados, beleza? Então é importante aí também ficar atento a isso. 2000 anos depois. Beleza, praticamente foi finalizado aqui a modelagem da nossa interface. Você pode ver aí que foi adicionado todos os ícones, textos, também os objetos primitivos referente à nossa imagem que temos aqui da nossa interface de referência. É algo que toma um certo tempo, eu acho que é a parte que mais demora mesmo, então põe uma música, fica calmo, faz em paz essa parte, porque realmente toma um certo tempo. Vamos agora modelar aqui o chão e também a base que sustenta, né? Ali na nossa animação você vê que tem uma base embaixo da interface, então vamos fazer essa modelagem agora. Primeiramente vamos subir aqui a nossa interface apertando a tecla A. Vamos ver aqui na nossa imagem frontal, ela está abaixo ali um pouco do eixo X, que é onde vai ficar o chão, então podemos subir aqui mais ou menos até aqui, e vamos adicionar ali uma base também, bem bacana. Então vamos aqui primeiro dar um Shift S e colocar aqui no World Orange, porque agora quando colocarmos o nosso cilindro, ele vai estar centralizado de acordo com a nossa interface, beleza? Agora sim, tá aqui, ó, certinho. E vamos aqui, ó, colocar, eu vou deixar ele mais ou menos assim, ele não vai ficar do tamanho exato da interface, vai ficar um pouquinho menor, para dar um efeito aí legal esteticamente, beleza? Vai ficar umas sombras também, e eu não vou deixar ele tão grudado aqui para não ficar também pouca sombra. Eu gosto de um pouco de sombra aqui embaixo para dar um efeito legal, mostrar mesmo que tá um 3D bem bacana. Então basicamente é isso aqui que vamos fazer no nosso cilindro, na nossa base. Agora podemos dar um Ctrl A e dar um Scale, porque vamos adicionar um Bevel aqui, um modifier de Bevel, só um pouquinho mesmo para dar uma refletida na hora de bater a luz. Vamos colocar um 8 aqui de segmentos, eu vou pôr 0.5, não, 0.05, aqui já tá bom, e vou dar um Shade Smooth, que agora vai ficar bem bacana mesmo. Eu vou até dar um SZ, porque eu acho que essa distância está um pouquinho grande, então agora tá um pouquinho melhor. Beleza? No meu caso também do projeto, você pode ver que ele tem alguns detalhes a mais aqui embaixo. Vamos fazê-los agora, beleza? Eu vou dar um Ctrl R e adicionar mais uma aqui, segmento, através do scroll do mouse, eu consigo colocar uma a mais. E eu vou subir aqui também essa parte um pouquinho para cima e essa parte um pouquinho para baixo. Não precisa ficar exatamente assim, beleza? Mas é só para dar um efeito legal. Agora eu vou fazer isso novamente, adicionar mais um no scroll do mouse, dá um Ctrl R e adiciona 2 segmentos. E vou fazer novamente aqui, ó. Desce ele um pouquinho e aqui novamente sobe ele um pouquinho. Beleza. Opa, veio um de lá de baixo, mas você pode subir aqui, ó. E esses vértices aqui do meio, essas faces aqui do meio, eu vou apertar o 3, né, para ir no modo de edição de faces. Aqui na vertical eu vou apertar o Shift e o Alt para selecionar ele dessa forma, beleza? Agora, clicando com o botão direito do mouse, eu vou dar um Extrude Along Normals. Ele vai fazer esse efeito. Eu vou empurrá-lo um pouquinho para frente. Beleza. E vai ficar mais ou menos dessa maneira. Você pode ver aqui, ó,
ele dá um extrude um pouco para frente. E esse efeito aqui, esse feixe de não, nós vamos adicionar depois na hora de texturizar, beleza? Mas é basicamente a modelagem aí da base está pronta. Vamos agora para a modelagem do chão. Aqui no Shift A vou adicionar um plane e aumentar, né, escalonar aqui bastante, consideravelmente. Basicamente esse vai ser o nosso chão. E no nosso projeto você pode ver aqui que temos bastante quadradinhos, né, como se fosse um piso. Então vamos fazer isso agora. É algo bem simples de fazer. Vamos adicionar aqui um cubo e vamos também escalonar no eixo Z. Deixar aqui na visão de cima, vou colocar ele um pouquinho menor e também não tão largo aqui, eu vou deixar mais ou menos assim. Ele vai praticamente tocar no chão, né? Ele vai entrar um pouquinho aqui pro chão, pode ver que vai ter também uma distância aqui em relação à base, mas não tanta. E agora podemos dar um scale, né? Ctrl A scale para aplicar a escala que adicionamos nele e vamos adicionar um pouquinho de bevel apenas. 0.01 acho que já tá bom, não, 0.1 tá bom, vamos colocar aqui 8 segmentos, perfeito. Agora vamos fazer os clones, né, desse objeto aqui através do modifier Array. Vamos puxar aqui, né, Add Modifier Array. Ele já coloca aqui um do lado, eu vou querer dar uma distância no eixo X aqui, você pode ver Factor X. Eu vou colocar 0.05, porque na hora de adicionarmos a câmera, se deixarmos junto, não vai ficar um efeito legal. E agora podemos aumentar aqui a quantidade, né, dos objetos que criamos aqui no Array. Vamos aumentar o Count. Pode ver que ele foi adicionando bastante aqui para a direita. Eu só vou aqui, ó, centralizar, movendo aqui, beleza. Acionou vários, queremos agora um array no eixo Y para adicionar vários objetos aqui de acordo com o nosso plano. Então vamos aqui adicionar mais um array, mais um modifier array, só que agora é no eixo Y, beleza? Então vemos aqui embaixo, no eixo X colocamos 0 e no eixo Y podemos colocar 1. Você pode ver aí que já adicionou vários, beleza? Só mudar aqui no fator X 0.5 para dar essa distância, porque na hora de adicionarmos a câmera vai ficar um efeito legal. E agora aqui, esse segundo modifier, eu vou querer dar uma distância também entre eles no eixo X, só para dar um efeito legal. Então aqui no X, vamos colocar aqui 0.01, ele já vai ficar bem legal, eles ficam aqui mais ou menos no meio. Eu vou colocar 0.09 mais ou menos, 0.08, ele fica mais ou menos aqui no meio. E no eixo Y eu vou dar uma distância mais ou menos aqui, 0.5, para ficar mais ou menos igual da distância aqui do X. E agora basta adicionarmos mais um array, para eles ir duplicando com essa distância aí que fizemos no eixo X também, beleza? Então é só adicionar mais um array e o nosso piso estará pronto, beleza? Vamos colocar aqui também o último array no eixo Y, mais ou menos tá 1, e você vê que ele está junto, então podemos colocar aqui 0.25, já vai estar perfeito aqui de acordo com a distância dos outros. E basta aumentar a quantidade aqui, ó, no count, que ele vai adicionando vários desses objetos, beleza? Podemos colocar aqui mais ou menos no meio, eu vou adicionar aqui 16, tá bom? Cuidado para não adicionar muito, que dependendo do computador pode vir aí a dar um bug, o Blender vir fechar, crashar, então vai com calma aí na hora de adicionar vários desses array, beleza? Ele tá aqui abaixo, deu uma bugada aqui, cadê? Deixa eu só, deu uma bugada, acho que eu me movi no eixo Z. Já está pronto o nosso chão, beleza? Agora vamos adicionar uma câmera aqui para ficar um efeito bem legal. Eu vou até adicionar um pouquinho mais, vou colocar aqui 24, só para poder preencher aqui o nosso chão mais ou menos, beleza? Agora já está pronto aí praticamente modelagem, estamos finalizados de modelagem. Vamos adicionar a câmera. Bom, agora aqui vamos adicionar na nossa câmera, né? Vem Shift A, depois câmera. Vamos mais ou menos deixar aqui, ó, mais ou menos onde queremos que a câmera fique, baseado lá no projeto que eu fiz. Ela fica mais ou menos aqui. Vamos apertar o Ctrl Alt 0, que vai adicionar uma câmera, só que não queremos nesse modo. Vamos querer aqui a câmera no tipo ortográfico e também um pouco mais longe. Deixa eu colocar ela aqui mais para longe. Beleza, mais ou menos aqui. Isso, essa distância. Eu tô percebendo agora que essa base ela tá um pouco maior do que a do meu projeto. Eu vou vir aqui e diminuir um pouco o tamanho dela e também a espessura. Eu acho que assim já está melhor. Deixar assim dessa maneira e dar um Ctrl A para aplicar a escala. E também esse objeto aqui do background, aqui na nossa modelagem eu tô achando ele meio largo, então eu vou aqui diminuir a espessura dele, vou deixar assim e colocar um pouquinho mais junto. E aumentar ele nas laterais também para dar uma sombra nesses outros objetos, quando colocar a textura também e a iluminação. Então eu vou deixar ele um pouquinho maior aqui, ó, esse contorno aqui eu vou deixar ele passando nas laterais, você pode ver, para dar esse efeito bem bacana também. Agora sim, na nossa câmera ela tá um pouquinho melhor. Já está ficando aí parecido com o nosso projeto. Até dar uma diminuída a mais. Beleza, sim. Agora vamos aqui, ó. A nossa câmera praticamente está bem posicionada. Creio que é isso. Não precisa mudar mais do que isso. Pode colocar aqui para 16 para deixar um pouquinho a distância maior, porque vamos depois animar esse
esse parâmetro aqui, mas a questão de modelagem praticamente já está finalizado aqui. Vamos partir agora para iluminação. Eu vou aqui no canto superior direito puxar mais uma aba. Aqui nessa da esquerda eu vou deixar a nossa câmera aqui posicionada já de acordo com o resultado final que queremos. E o render que vamos usar nesse projeto é o Cycles. Já pode mudar aqui para o Cycles e deixar do jeito que está mesmo. Caso esteja muito pesado, você pode diminuir aqui a quantidade de samples no preview e diminuir também o noise threshold no seu viewport. Mas aqui você vê que já tem alguma iluminação, só que não queremos. Eu vou diminuir para 0 aqui nessa parte de Word Properties. Vai começar realmente a iluminação do 0 aqui. Então, nessa aba da direita eu vou começar a adicionar algumas luzes. Vou adicionar o Shift A, pegar uma spot e vamos usar aqui o esquema de 3-point light, que é uma Keylight, uma Fill Light e uma Backlight. Primeiramente adicionamos, a nossa Keylight aqui. Vou colocar como se fosse atrás da nossa câmera. Eu vou posicionar aqui, ó, direcionando a nossa interface, beleza? Então ela vai ficar mais ou menos aqui, ó, dessa maneira. Agora aqui no nosso painel de iluminação, eu vou mudar a intensidade dela. Você pode ver aqui na nossa aba da esquerda que já está começando a aparecer. Mudar também aqui algumas propriedades. Aqui é algo que você pode também mudar de acordo com a sua preferência. Iluminação é algo também bem particular, mas é só para você ter uma base, beleza? Eu vou deixar essa luz aqui no poder de uma força, de 4000, porque como ela é a Keylight, ela é a mais forte das nossas luzes. Então eu creio que assim já está deixando bem claro aqui o nosso objeto. Aqui em Radius eu vou para 5, só para deixar uma sombra mais suave. Eu creio que já está bem melhor do que antes. E eu vou duplicar essa mesma luz e colocar ela mais perto, só que com uma força, uma intensidade menor, porque essa aqui vai ser a nossa Fill Light. Eu vou colocar aqui a metade, eu vou colocar 3000, fazer um teste aqui. Pessoal, iluminação é mais teste mesmo, você tem que ir colocando e mexendo. Mesmo tendo esse esquema de 3-point light, você pode ir aí mudando e vendo de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua preferência, porque é algo realmente que você tem que ir testando e mudando a posição e mudando a intensidade da luz, mas é algo mesmo para você ter uma base. Então essa Fill Light eu vou colocar mais perto, como se estivesse vindo aqui de baixo, e mudar ela para cá. Você vê aqui que ela já deu uma parte mais forte aqui na nossa base e uma sombra para cá. Então é mais ou menos isso que eu quero. Eu vou só mudar o radius dela para talvez 10, vai ficar uma sombra um pouco mais suave, e mudar também o power, eu acho que 4000. Como eu aumentei o radius, eu posso também aumentar o power, acho que já está um efeito bem bacana. E agora eu vou adicionar a nossa backlight, propriamente como o nome já diz, aqui atrás. Ela dá um efeito bem bacana, como se fosse uma silhueta atrás da nossa interface. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos como se ele estivesse vindo de cá, desse lado. Não vai ficar tão alto assim, eu vou colocar ela mais para cá. Beleza. E ela vai ficar aqui, ó, mais ou menos na traseira mesmo da nossa interface. Então acho que aí já tá bom. Vou só mudar aqui o radius dela, talvez para 3, para ficar um pouco mais centrado, e um spot size para 45, que ela vai ser uma luz que vem mais direcionada mesmo a essa parte de trás. Eu talvez trazer ela mais para perto, beleza? Deixa eu só ver aqui na visão de cima. É mais ou menos isso mesmo que eu quero. Beleza, é mais ou menos esse esquema que vamos usar aqui. Eu tô vendo aqui que ela tá jogando a sombra mais pra frente, essa backlight. Eu quero uma sombra aqui mais, se for aqui pro lado, até mais pra esse lado da esquerda, eu não quero ela tanto pra frente. Então eu vou jogar ela mais pra trás. Beleza. Ela vai vir do lado direito aqui, ó. Nosso lado direito. Vou até ela um pouquinho mais pra frente. Jogar ela pra cá. Como eu falei, a questão de iluminação é mais testes mesmo. Você pode ir testando, aumentando a força, a intensidade, a posição. Não tem muito bem uma regra estabelecida, e sim apenas para você ter de referência e ir usando aí nos seus projetos. Beleza? Vou colocar o radius aqui em 5 para deixar uma sombra mais suave e aumentar o power aqui para 5000. Vai ser um pouquinho forte mesmo. Aí você vê agora a sombra está aqui mais pro lado da frente mesmo, e junto com a sombra também da interface e alguns outros ícones também aqui do nosso projeto, da interface objeto primitivo. A sombra ela tá um pouco forte, mas adicionando outras luzes aqui eu creio que vai ficar melhor ainda. Porque esse esquema aqui que eu montei é 3-point light, mas eu vou adicionar algumas outras também, porque na hora de texturizar o nosso chão, vamos precisar de algumas outras luzes para iluminar, por exemplo, essa parte aqui que está mais escura, talvez aqui. Então essa aqui é mesmo a base do nosso projeto. Você pode ver aqui que já está iluminado. Eu só vou adicionar algumas outras spots de luz para poder iluminar o nosso chão também. Então eu vou colocar, por exemplo, uma virada para cá, para iluminar aquela parte de trás. Vou colocar 1000, talvez um spot size de 45 tá bom, mas eu vou aumentar o radius para 5. Vou colocar aqui, descer ela mais para perto e jogar ali pro fundo. Você pode ver ali na parte esquerda da nossa tela, onde ela está iluminando aqui, essa parte. Creio que aqui já tá bom. Agora eu vou duplicar essa mesma luz que eu adicionei, colocar ela aqui talvez, na parte de trás, só que com um spot size agora de 90, para iluminar uma área maior, e um power talvez de 700, power um pouquinho menor.
Então é questão de teste, pessoal. Você pode ir aí movendo e mudando a iluminação de acordo com o seu projeto. Você vai testando, vai dando pré-render, né? Você vê aí se ficou bacana, se não ficou, vai mudando aqui. Porque realmente essa parte de iluminação é algo que dá um trabalhinho a mais, mas pode mudar completamente o visual do seu projeto. Beleza? Aqui agora eu não estou iluminando focado na interface, sim aqui apenas no chão. Então é algo meio arbitrário mesmo. Pode aí até fazendo alguns testes, mas é algo mesmo que você pode e testando de acordo com o seu projeto, beleza? Deixa mais ou menos essa aqui, deixa eu ver. Aqui eu creio que já está bom, a nossa interface praticamente já está toda iluminada. Vou adicionar uma luz aqui, porque tem um pouquinho de sombra no chão naquela parte. Vou colocar aqui, com spot size 90, para cobrir uma maior área. E a última luz que eu vou adicionar é uma aqui atrás, porque também está meio escuro aquela parte, beleza? Aqui eu acho que já está ok. O computador não é um dos melhores, então ele não tem um preview aí em real time, mas eu creio que aqui é uma iluminação que eu já gostei. Você pode ver que tem uma iluminação, tem uma sombra aqui na verdade um pouco aqui na parte da frente, essa sombra um pouco mais acentuada aqui da base. Aqui também a interface em relação à base, ela já tem uma sombra também, até os objetos aqui na interface, então esse já dá um efeito bem bacana em 3D. O chão também já está bem iluminado. Beleza, agora praticamente está finalizado a nossa iluminação. Vamos partir agora para a animação. Podemos tirar aqui essa luz, né, essa aba da luz. E vamos aqui voltar para a nossa câmera, mais ou menos aqui. Mas antes propriamente de começar a animar no Blender, você pode ver esse projeto que eu fiz, né, essa animação. Existem na verdade 4 tipos de UI Animation ocorrendo aqui. A gente primeiramente tem o Tap, né, esse clique no botão aqui nessa Matrix. Você pode ver aí que muda de cor o botão, ele tem uma escala também, a setinha vira. Então aqui essa setinha virar já é uma micro interação. Então já temos 2 tipos de UI Animation aqui, UX Motion ocorrendo. Então, você pode ver aí, analisando aqui a nossa animação. E quando tem esse tap, esse clique, essa animação de cursor aqui reagindo ao Matrix, a interface reage, aparecendo uma animação de drop down. O menu ele vai aparecendo aos poucos, vai surgindo um após o outro. Já temos um terceiro tipo aí de animação ocorrendo. E por fim, após o cursor ter novamente um tap e um clique na última opção, então temos aí mais um tipo de UI Animation, um Bar Graph, aqui uma animação de gráfico de barras ocorrendo após o cursor clicar na última opção. Então é importante realmente analisar todos os tipos de animação que está ocorrendo, para podermos já ir mais guiado na hora de fazer a animação aqui no Blender. Então bora lá. Então aqui no Blender vamos puxar também um ícone que é o nosso mouse. Vamos fazer aqui como se estivesse modelando mesmo naquela hora, puxando o SVG. Eu tenho aqui um cursor e vamos puxar ele porque ele foi lá para baixo. Vamos subir e aqui vamos precisar do nosso cursor na origem. Vamos girar ele aqui em 90 graus e fazer como se fosse o ícone mesmo, né? Tirar aqui a textura dele e colocar um Solidify para ele aumentar. Só que aqui no caso eu vou transformar ele em Mesh, porque eu quero que ele não tenha algumas propriedades que está aqui em formato de ícone. Então eu não vou adicionar um Solidify, na verdade eu vou transformá-lo aqui em Mesh, vindo aqui em Convert to Mesh. Beleza, agora ele virou uma mesh que podemos aqui preencher o fio aqui dele, colocar mais uma camada, porque ele está meio que atravessando agora. Então vamos adicionar aqui, selecionando aqui no modo de edição, vamos apertar a tecla 2, segurando o Alt, vamos selecionar todo esse entorno, apertar o F para ele preencher. Beleza, agora vamos selecionar tudo com a tecla A e apertar o E para ele dar um Solidify, né? Ele dá um extrude aqui, que agora temos o nosso cursor aí bem bonitinho. No nosso cursor vamos querer também mudar o Anchor Point dele, né? Esse pontinho aqui, o origem, aqui para cima mais ou menos. Então vamos aqui no modo de edição, selecionar tudo e apertar o G e vamos mudar o cursor mais ou menos para deixar o Anchor Point aqui na parte de cima, porque na hora de rotacionarmos ele consegue ter esse movimento como se fosse realmente clicando, beleza? Agora vamos já posicionar ele aqui em cima, mais ou menos, onde ele vai aparecer para dar o clique. Vamos colocar ele mais ou menos nessa área. Eu acho que ele está muito grande, então eu vou diminuir aqui com um S, beleza? Assim tá melhor, e vou aproximá-lo da nossa interface. Agora que ele já está aqui bem posicionado, eu vou até aumentar aqui a timeline, né, puxar ela um pouquinho mais para cima. E também no canto superior direito eu vou puxar o Graph Editor, para a gente ter acesso às curvas, né, e também poder trabalhar melhor a nossa animação. Então você pode ver aí a nossa interface. Beleza, agora aqui no nosso mouse vamos começar a animá-lo. Podemos colocar um keyframe, né, no ponto 1 aqui da nossa timeline. Vamos andar aqui uns 10 frames. Eu vou até mudar aqui antes de começar a animar o nosso frame rate para 30 fps e vamos começar a animação, beleza? Aqui em 10 eu vou mudar a posição dele mais para cima e mais para perto aqui, como se fosse clicando mesmo aqui nesse Matrix, beleza? Eu vou também rotacionar ele um pouquinho mais para frente, porque como eu falei, é como se estivesse
cursor indo para frente e fazendo um clique, beleza? E mais ou menos aqui já tá ok. É algo que também você pode ficar livre para mexer e achar a melhor posição que você queira para o seu projeto. Então aqui eu creio que já vai ser um frame legal, né, para ele fazer a ação. Então vou apertar a tecla I para criar outro keyframe e vou voltá-lo aqui para a posição inicial de onde estava. Na verdade eu vou subir um pouquinho ele mais para frente, para cima e mais para frente, para não ficar tão longe assim. Mais ou menos aqui eu creio que já está melhor. Então aperto o I novamente. E o que temos até agora é esse movimento. Beleza? Ele vai para frente, clica e volta. Só que aqui no nosso Graph Editor podemos modificar, né, a interpolação dessa animação, porque vou fechar aqui nos 20. Você pode ver que ela está meio linear. Então vamos adicionar alguma curva nele para poder ficar mais bacana. Beleza? Se expandirmos aqui, ó, podemos ter acesso aos keyframes. Então aqui temos acesso às curvas. Vamos mudá-las um pouquinho. Eu vou selecionar aqui na nossa timeline, vou selecionar todos os primeiros keyframes e vou apertar SX e vou alongar um pouquinho para ela demorar um pouco a sair, para o mouse demorar um pouco a sair. Beleza, eu vou fazer o mesmo novamente no último aqui no 20, SX, e vou alongar novamente. Você pode ver aqui que todas essas curvas estão modificando. Agora essa do meio eu vou alongar um pouco mais, que é para ele tocar. Agora, ó, ele vai, ele toca e fica, beleza? Ó, você pode ver, não está mais linear o movimento, ele meio que vai, ele pressiona e depois ele volta. Agora vamos fazer esse texto reagir a esse tap, a esse clique do nosso cursor. Antes, vamos parentear essa seta aqui no nosso texto. Então, primeiro selecionamos a seta, depois o texto, Ctrl P e Object. Agora, para onde a gente mexer aqui, ó, esse texto ele vai atrair também a seta. Então, agora vamos selecionar o nosso texto. Aqui no keyframe inicial, vamos apertar a tecla I para criar keyframe. Em 10 frames vamos criar outro, em 20 vamos criar outro. Agora em 10 frames, quando o mouse clicar, a gente vai pressionar esse texto lá para dentro, que é a reação desse clique que aconteceu. E agora apertamos a tecla I para criar o keyframe. Novamente vamos ter que mudar a interpolação ali no Graph Editor para poder reagir, não de uma forma linear, porque ó, ele está até acontecendo um pouco antes. Vamos jogar esses keyframes um pouco mais para frente, porque você pode ver aqui que o clique ocorre mais ou menos aqui, ó, nessa parte, ó, em 8 frames. Então vamos colocar aqui o nossos keyframes aqui do texto, iniciando em 8 frames. Então vou até aumentar o tamanho da nossa timeline, beleza? Você pode ver aqui que está ocorrendo em 8 frames e está de uma maneira linear. Ele vai, ele bate, ele volta. Então vamos mudar também o Graph Editor aqui desse texto que eu criei. No caso eu vou expandi-lo aqui porque foi somente no eixo Y da posição. Eu vou apagar todos esses aqui e vou deixar só a curva do eixo Y da posição. Então aqui, ó, em Position, Location, na verdade, ó, Y Location. Então agora eu vou apertar a tecla A e o ponto e podemos ver melhor esta curva. Beleza? No caso eu vou puxar essa primeira aqui, ó, somente esta handle aqui, eu esqueci o nome em português, para cá, porque assim que o mouse tocar nela, ela já vai reagir. Ela vai ficar um tempo lá e vai voltar, beleza? Então aqui eu já vou até puxar este último aqui também mais para cá, porque ele vai voltar de uma maneira um pouquinho mais abrupta, beleza? Então, ó, tocou, foi e voltou. Eu tô achando que tá um pouco demorado, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui na nossa timeline os keyframes, vou deixar um pouquinho mais juntos. Vou colocar aqui, ó, mais para cá. E agora tocou e voltou, beleza? Ó, o mouse vem, toca e volta. É um clique, né? Quando a gente está usando uma interface, é algo que acontece de uma maneira rápida. Aqui em 3D para ilustrar podemos fazer demorando um pouquinho mais assim, mas já é algo que está funcionando. Agora a nossa seta, você vê que quando parenteamos aqui no texto e ela entra, não demos muito solidify nela, porque ela está sumindo, ó, quando ela vai lá para dentro. O que a gente pode fazer é mudar aqui a posição dela, trazer um pouquinho mais para frente, porque como a gente parenteou, estamos livres para fazer isso. Beleza? Mas ó, você vê que ela quase não está encostando aqui, ó. Agora sim. Então quando ela for lá para dentro, ela não está sumindo mais. Beleza, praticamente nossa primeira animação está pronta aqui, o tap, o clique e reagindo. Agora vamos fazer o nosso drop down menu. Para isso vamos até aproveitar um dos nossos botões. Temos aqui que é esse do search. Eu vou clicar somente no texto e neste botão aqui eu vou duplicá-los e jogá-los aqui para o lado, né? Mais ou menos aqui, ó, na onde vai aparecer o drop down menu que eu mostrei anteriormente. Essa já é a segunda animação que está ocorrendo. Então vamos aqui, ó, colocar um pouquinho mais abaixo. Eu vou modificar somente esta informação aqui, ó, de cada um dos botões. Então aqui na verdade, ó, na nossa animação temos algumas informações que vamos colocar, mas aí de acordo com a sua interface você pode colocar as informações.
beleza? Então, modifiquei aqui, ó, a primeira, vou jogar aqui mais ou menos centralizado, e o tamanho dela eu vou até diminuir um pouquinho, para não ficar tão grande, beleza? E agora eu vou dar um Ctrl A Scale para aplicar essa mudança de scale que eu fiz, e tô achando que ele tá um pouquinho largo, ó, que você vê que ele tá até avançando aqui no de baixo, eu vou diminuir a espessura dele, e eu vou jogá-los um pouco mais para frente também, beleza? Até vou jogar mais até, beleza, aqui ó, tá ótimo. E eu vou diminuir a espessura desse botão, não quero tão largo. Beleza, agora dá um apply na scale e o texto eu vou jogá-lo aqui ó, para como se estivesse entrando mesmo no botão. Ixi, lá ele. Agora eu vou parentear o texto no nosso botão aqui, porque ele vai servir como também a animação ocorrendo apenas neste objeto. Então você pode ver aqui ó, que eu vou animar apenas a escala e a rotação deste objeto. Então quando teve aqui a reação desta animação, ó, pode ver que voltou, mais ou menos aqui, quando ele começar a voltar, o nosso drop-down menu já vai começar a aparecer. Então vamos aqui, ó, adicionar um i, e eu vou andar mais ou menos uns 15 keyframes aqui de 16, vai lá para 31, beleza. Vou adicionar um i novamente. E aqui neste keyframe inicial eu vou apertar o R e X e rotacionar em 90 graus. Beleza, ele vai ficar assim no keyframe inicial e também o S e 0 para ele sumir realmente, né, propriamente falando. Agora eu aperto o I, porque você pode ver agora que quando der o espaço, ele está aparecendo e está rotacionando. Porém, a animação não está tão interessante porque ela não tem nenhum tipo de bounce, nem nada acontecendo. Então vamos adicionar aqui, ó, antes dela chegar no keyframe final, mais ou menos aqui em 26, eu vou duplicar esse keyframe final e jogar a rotação um pouco mais para frente, beleza? Aperto o I e agora, quando ela também estiver perto de chegar no keyframe final, eu vou jogar ela um pouco mais para trás, então eu vou duplicar o keyframe final e aqui nessa daqui eu vou jogar um pouquinho mais para trás, beleza? Só algo sutil mesmo, porque quando dermos o play, ó, você pode ver que ela vem com esse bounce. Eu acho que o primeiro tá um pouco exagerado, então eu vou jogar ele um pouquinho mais para trás e esse daqui também um pouquinho mais para frente, não precisa de tanto. Beleza. E ficou bem melhor agora. E é basicamente isso. Eu acho que o jeito que está aparecendo já está agradável aos meus olhos. Não precisa mudar nada. Deixa eu só conferir aqui qual é o estilo de animação que está aparecendo. Ele está aqui em Bezier e Autoclamp. Então não está tão linear. Para mim esse tipo de animação já está bacana. Você pode ver aí, ó, que ela vai aparecendo e vai com esse tipo de bounce também, uma animação bem bacana. Agora, antes de continuarmos aqui no nosso drop-down menu, ficou faltando aqui mais um tipo de UI animation que temos, que é a microinteração, que é essa setinha expandindo quando o tap ocorrer. Então aqui, ó, deu o tap, mais ou menos no meio mesmo dessa animação ocorrendo, vamos fazer ela rotacionar para cima, beleza? Como se estivesse expandindo mesmo o drop-down menu. Para isso, eu vou colocar o anchor point dela exatamente aqui no meio, essa setinha aqui, ó. Esse pontinho aqui laranja tem que estar no meio para quando rotacionarmos ficar certinho na posição. Então eu vou só jogar um pouquinho aqui para o lado, beleza? E agora criamos um keyframe aqui no meio onde a nossa animação está ocorrendo. Vamos avançar para o final e vamos criar outro keyframe, beleza? Agora eu vou rotacionar no eixo Y 180 graus que ela vai lá para cima. E agora eu crio outro keyframe que a nossa animação já vai estar ocorrendo, beleza? Ó, vai expandir aqui, ó, e o nosso drop-down menu já vai ocorrer. Eu vou até fazer acontecer um pouquinho antes essa animação da nossa setinha, beleza? Tá perfeito, ó. Você vê que tem um tap, a setinha expande e aparece o drop-down menu. E agora vamos duplicar as informações desse drop-down menu. Porém, antes precisamos adicionar um objeto nulo para poder fazer isso e a animação continuar intacta. Então aqui eu vou parentear o texto antes, o nosso objeto retangular, beleza? Pode ver que quando dá o play o texto também, né? Tá certinho. Show! E eu vou também adicionar um objeto nulo aqui com Shift A, pode ser esse primeiro mesmo, e eu vou posicioná-lo exatamente no anchor point desse nosso objeto retangular, beleza? Ele tá ali, ó, então eu vou colocar aqui mais ou menos na mesma posição e também aqui, ó, em cima ele tem que estar exatamente lá no meio. Eu vou até diminuir o tamanho dele, beleza? Colocar exatamente ali no meio do anchor point desse nosso objeto aqui retangular. Porque agora quando parentearmos nosso objeto retangular neste objeto nulo, vamos usar aqui Ctrl P e Object, porque agora podemos duplicar todos esses nossos objetos, incluindo o objeto nulo, duplicamos, e vamos jogar apenas a posição aqui no eixo Z do nosso objeto nulo, lá para baixo, beleza? Porque agora quando dermos um play, a animação vai ocorrer também neste objeto
que criamos, né, nesse clone novo. Caso não fizéssemos isso, teríamos que criar vários outros keyframes, ia ser mais dor de cabeça e tomar mais tempo. E agora continuamos fazendo isso para criar um set, mais ou menos, dessas informações, ou de acordo com a sua necessidade, beleza? Eu não sei quantos desses daqui você vai precisar, mas no meu caso aqui daquele projeto que eu criei, eu utilizei 7, então aqui também eu vou fazendo este mesmo processo e já volto com você. Beleza, agora que foi finalizado todos esses dropdowns aqui, eu fiz várias cópias dele, temos 7. Eu vou mudar aqui a informação de cada um deles também, para ficar mais bacana, porque vocês vão ver também que vai ser necessário mudar a posição de cada um deles. Isso aí também é bem relativo de cada interface, né? Como eu falei, vai ser necessário aí analisar cada caso de acordo com o seu projeto, mas é só para você ver mesmo como que é o processo de criação de uma UI Animation. Então, no meu caso aqui foram essas as informações que eu coloquei. E agora podemos aqui mover a posição dos nossos textos. Como a gente parenteou nossos textos no nosso objeto retangular, podemos mover a posição aqui e deixar mais agradável, que a animação vai continuar ocorrendo normalmente, beleza? Aí você pode deixar aí esteticamente agradável aí de acordo com o seu projeto, porque mesmo agora dando play com essas novas opções, a animação ocorre normalmente. Só que agora, no meu projeto, tem um offset ocorrendo entre eles. Você pode ver aqui que quando vai aparecer um de cada vez, mesmo sendo de uma maneira rápida, aparece este primeiro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Para fazermos isso aqui no Blender, você precisa ter um pouquinho de calma e matemática também, não esquecer os números, porque aqui nesse primeiro ele está acontecendo aqui ó, na timeline, no keyframe 16. O de baixo ele vai ter que aparecer no 17, o seguinte no 18, e assim sucessivamente. Então aqui, ó, quando todos estiverem aparecendo, você põe sua agulha aqui no final da animação e seleciona o de baixo. Então você vai andar um frame para a direita, então 17. O outro você vai andar 2 frames, então 17 e 18. O outro mais 3, 17, 18, 19 e assim sucessivamente. O outro vai para o 20. O outro vai para o 21. Você pode ver aqui, ó, que vai aparecendo a informação. E o outro para o 22. E assim vai acontecer a nossa animação de uma maneira sucessiva, beleza? Aqui, ó, dá o tap. Aparece vários desses nossos objetos e aí tá o drop down menu, beleza? Agora, na minha animação, o mouse ele vai lá para baixo e clica na última opção. Então aqui, ó, o mouse ele não tem mais keyframes desde o keyframe 20. Então eu vou deixar ele mais ou menos até 25 keyframes, eu vou adicionar um. E quando aparecer todas as opções aqui do nosso drop down menu, eu vou criar aqui mais ou menos no 30, beleza? E no 40 eu vou descer aqui o nosso mouse lá para baixo, beleza? E vou jogar ele um pouquinho mais para frente, porque ele vai fazer o mesmo movimento que fez antes para clicar nessa opção do Since Publish. Então ela vai ficar mais ou menos aqui, pode dar uma distância, beleza? E vou criar um keyframe. Aí agora novamente vamos fazer a mesma animação que fizemos antes. Podemos andar 10 keyframes aqui e ela vai dar um clique, o mouse, né? Vai dar um clique aqui, ó, vai até dar uma rotaçãozinha para frente. Vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Vai dar uma rotação, como se fosse realmente indo para frente e clicando. Vai ficar aqui, beleza? Não tem nada ele entrar ali um pouco ali na nossa mesh, ali no objeto, tá safe. Você pode clicar para criar mais um keyframe na tecla I. Anda 10 e volta lá para o nosso keyframe de 40 frames. Que ele vai voltar lá para a posição inicial, beleza? Agora o keyframe, agora o nosso mouse, ele está assim, está de uma maneira bem brusca. Você vê que não tem nenhum tipo de interpolação. Isso acontece porque não mexemos ainda nas nossas curvas aqui no mouse. Então tá aparecendo, ele desce com tudo, ele bate, ele vai lá e dá o clique. E agora, na verdade, eu vou até mover aqui na nossa timeline esses 2 keyframes aqui mais próximos, porque temos um espaço maior para fazer ele descer, beleza? Então vamos agora para o nosso Graph Editor, fazer algumas mudanças aqui. A primeira, vamos selecionar todos os nossos keyframes, e aqui no nosso Graph Editor apertar a tecla A, depois o ponto aqui no nosso teclado numérico, para termos uma visão geral. E eu vou selecionar aqui no nosso timeline esse keyframe aqui, um dos últimos, e aqui no nosso Graph Editor eu vou apertar SX para alongar ele até aqui, mais ou menos consideravelmente. E a mesma coisa nesse outro daqui, beleza? Eu vou apertar SX e alongar aqui, porque assim ele vai demorar um pouco, ele vai vir rápido e vai parar, ó. Demorou e veio, beleza? Então é basicamente isso, ó. O mouse ele vai dar o clique, vai esperar. Eu posso até jogar esse daqui eu não vou precisar, então eu posso até deletá-lo, porque esses dois aqui são igual. E jogar esse aqui mais para perto deste. Tá vendo aqui na minha timeline? E basicamente o que eu fiz foi deletar este outro keyframe aqui do meio, porque ele é o mesmo desse. Então eu posso deletá-lo e vou jogar para cá, mais para perto do outro, porque assim vamos ter um tempo aí mais legal desse mouse descer. Eu vou até selecionar novamente e aqui no Graph Editor apertar S, X e alongar ele ainda mais.
porque assim ele vai esperar um tempinho e vai descer mais tranquilamente. Basicamente conforme o nosso drop-down está aparecendo, ó. Ele esperou, desceu, olhou aqui para o último e vai dar o clique. Agora vamos animar aqui o nosso clique no nosso keyframe 40. Vamos aqui, ó, alongar com SX no nosso Graph Editor, alongar ele um pouquinho. E aqui o último também, alongar um pouquinho. E o do meio, a nossa timeline, ele vai ser mais alongado, ó. Beleza, vai ser basicamente isso. Então, ó, chegou aqui no final, vai esperar, vai dar o play, vai dar o tap ali, ó. Deu tap, voltou. Esse último vou até deixar ele mais próximo da outra opção aqui, ó, mais perto, vou dar um I, porque ele não precisa voltar realmente para a posição inicial, né? Ele vai só descer e apertar. E eu vou fazer ele aqui um pouco no eixo X, um pouco mais para cá, ó. Beleza, que ele veio... Não, agora foi muito, então um pouquinho... Eu quero que ele venha de uma maneira reta, ó. Mais ou menos assim, isso. Beleza, deu tap e voltou. Então é basicamente essa animação do mouse. Agora vamos fazer esse ser animado como foi o Matrix lá em cima também. Quando ocorrer essa animação do tap do mouse, ele vai clicar, a nossa animação aqui do texto também vai ocorrer. Então, ó, tap está acontecendo mais ou menos aqui, ó, 47, então vamos dar um keyframe, apertar o I, ele vai vir até mais ou menos aqui, 54, mais um, e vai voltar, 60, beleza, apertamos I. E aqui no do meio, novamente podemos colocá-lo lá para dentro, como ele foi pressionado, e adicionar um keyframe. E agora vai acontecer essa animação, beleza? Você vê que ele está bem linear. Então podemos aqui selecionar e vir no nosso Graph Editor para resolver isso. Aqui no primeiro podemos apertar o S e o X e deixar ele mais para cá. E o último alongar ele. E o do meio alongar ele também um pouco mais, ó. Beleza. E agora aqui, esses dois últimos aqui eu vou jogar mais para perto. Porque quando o mouse apertar ele já vai reagir. Pode ver aqui, ó, ele já está reagindo. E ele vai voltar rapidamente. Beleza. No meu caso do meu projeto, quando tem esse toque no último aqui, ó, você pode ver que eu fiz uma animação também de position no botão. Ele vai lá para trás e ele volta e a cor também muda. A cor vamos mudar na hora de texturizar, mas no meu caso aqui, como eu fiz o tutorial, ele tá bem grudado já com este outro objeto, eu vou apenas animar aqui o texto, mas você, caso queira fazer igual eu fiz lá no projeto, basta animar aqui a posição no eixo Y desse objeto reagindo, né, ao tap. E vai ficar também bem bacana. Ao invés de fazer isso que eu fiz agora com o texto, você faz com este objeto que vai reagir também legal. Agora, para finalizar a nossa animação, você vê que basicamente aqui o nosso mouse está finalizado. Ele vem aqui, toca em Matrix, a setinha expande, no nosso drop-down menu aparece. E agora ele clica no Since Publish e temos que fazer esse gráfico agora reagir a essa nova mudança, né? Porque aqui estávamos em uma opção de Matrix e agora vamos mudar para outra. Para isso, vamos animar aqui os nossos gráficos, né, de barra. Vamos aqui criar um keyframe em cada um deles na posição inicial antes do mouse tocar ali no Since Publish. Então aqui, ó, 40, vemos aqui na timeline. Vamos criar um keyframe em cada um deles aqui nesta posição 40, beleza? Então basta selecioná-los e apertar a tecla I. O mouse, ele está pressionando aqui, ó, no keyframe 48 mais ou menos, e ele volta até o keyframe 60. No nosso caso, vamos deixar um espaço a mais e deixar até aqui no 70, porque queremos uma animação um pouco mais fluida aqui, para perceber realmente a animação dos gráficos. Então podemos aqui, ó, no meu caso eu vou mover arbitrariamente a posição desses gráficos aqui. Então aperto SX, porque lembra que colocamos aqui o nosso anchor point desses gráficos aqui no começo, então podemos agora apertar SX e mover a posição deles, criar um keyframe e fazer essa animação de acordo aí com a sua necessidade também, beleza? Eu vou mover aqui de maneira um pouco arbitrária, não tem muito bem uma ordem, é mais para a questão visual mesmo, mas aí caso você tenha um projeto que seja necessário mover com algum número, você pode colocar aqui na modelagem os números aqui em cima e mover também, beleza? Então eu vou apertar SX e eu aperto o I para adicionar um keyframe, SX e aperto o I para adicionar um keyframe, beleza? Foi adicionado aí em cada um desses uma nova posição. Você pode ver aqui quando o mouse clicar em Since Publish, eles vão mover. No caso aqui eles estão vendo um pouco antes, porque propriamente aqui o keyframe ele está anterior, mas eu vou mover aqui no Graph Editor, vou resolver isso aqui no Graph Editor mesmo para deixar uma curva um pouquinho mais suave. Então aqui, por exemplo, neste primeiro, no caso eu movi apenas a escala do eixo X. Então selecionando ele, eu venho aqui, ó, expando este menu. Pode ver aqui, vou até aumentar o tamanho para você ver. É a escala do eixo X, ó, X Scale. Então vou apagar todos e deixar só a X Scale. Agora eu aperto o A e o ponto. Eu posso ver aqui com mais calma o gráfico. Naquela hora que eu estava movendo todos de uma vez que eu seleciono aqui, não dá para fazer isso porque tem várias dessas propriedades
animada. Então, agora que tem apenas uma, dá para expandir aqui o gráfico, mas caso você queira fazer isso anteriormente também é possível. Então aqui neste primeiro eu vou expandir aqui ó, com S e o X, eu vou expandir mais ou menos até metade, e aqui no de baixo a mesma coisa. Porque agora, ó, quando o mouse tocar o primeiro, ele vai mover, beleza? E aí fazemos a mesma coisa com os outros, beleza? Eu vou aqui, ó, apagar tudo, deixar só o S-Scale, e agora eu dou uma aumentada aqui, ó. Vou até exagerar um pouco mais nesse primeiro, porque ele tem que esperar um pouco o gráfico mover, beleza? Então aqui, ó, vou voltar por primeiro, vou exagerar um pouco, e esse aqui eu vou exagerar menos, tá bom? Então você pode ver aqui, ó, você pode ver que está até aqui, ó, já pode até mover, não precisa deixar só o eixo X, e é algo que vai se repetir nos outros também. Beleza, agora adicionei a animação, né? Movi aqui no Graph Editor a curva de cada um desses gráficos aqui de barra. E você pode ver agora, basicamente, está finalizada a nossa animação. Quando o mouse tocar nessa última opção, os gráficos vão mover. No caso, eles estão movendo um pouco antes, porque realmente eu coloquei aqui o keyframe para eles iniciar no keyframe 40. Então eu vou mover eles um pouco mais para frente. Pode selecionar todos assim, dessa maneira. Dava até para ter animado assim antes, mas eu estava querendo mostrar realmente um de cada vez para vocês. Então eu vou movê-los aqui até mais ou menos 50. Então vamos lá. Melhor mesmo aqui no 50. Porque quando o mouse clicar lá, na verdade ainda ficou faltando desses daqui, então todos vão para lá. E aí no 50 aqui, ó, quando o mouse clicar, eles vão reagir a esta opção, beleza? No caso eu vou mover até para o 45, para ser um pouquinho antes. E aí os gráficos estão movendo de acordo com o mouse, beleza? Aqui, ó. Se eu desativar isso daqui, você pode ver melhor aqui na nossa câmera. Ó. Ativou, tocou e o gráfico mexeu, beleza? Então, essa daí é a parte da nossa animação. Basicamente, a animação está finalizada também. Na verdade, ainda falta animar aqui a nossa câmera, beleza? Para isso, vamos primeiramente selecionar tudo e jogar a nossa animação um pouco para frente aqui, um pouco mais para frente, até um segundo, porque vamos querer a nossa câmera dando um pequeno zoom in no comecinho. Então, vamos selecioná-la e aqui em Orthographic criar um keyframe, também vamos criar um keyframe aqui na nossa timeline. Então aqui mais ou menos até o 30, vamos dar um zoom, aqui no Orthographic View colocando 15 e mover um pouquinho a câmera para cima e colocamos outro keyframe, que aí vai ficar este efeito. Na verdade eu vou selecionar tudo, apertar a letra T e colocar em linear aqui e adicionar um pouquinho mais de zoom, vou colocar 14 e criar o keyframe. Porque eu acho que antes não tinha criado. Beleza, 14 está ok. Está dando este zoom. E agora, a nossa animação mais ou menos vai ocorrer a partir daqui. Eu vou colocar esses keyframes aqui em 20. Porque o zoom vai ocorrer mais ou menos de 20 até 50. Beleza, eu vou colocar aqui a minha câmera no número 1 de Orthographic e criar o keyframe. E movê-la para cima. Beleza, mais ou menos aqui, ó. O mouse já está ali. A animação do mouse já está ocorrendo ali. Beleza, então aperto o I para criar esse keyframe. Não pode esquecer. E aí apertando o I novamente, vamos ver aqui como está. Nota aqui e a câmera vai para lá. Beleza, ela tá meio que sambando, não tá um movimento legal, mas isso vamos arrumar depois lá no nosso Graph Editor. Aqui é só para definir as poses-chave, mas eu acho que aqui já tá uma pose bem bacana. Eu vou colocar aqui esse keyframe, na verdade, aqui em 40. Beleza, colocando em 40, ele vai chegar antes ainda do nosso keyframe tocar. Então tá bacana. E aqui para o final, vou colocar aqui em 110 e eu vou colocar ela, o Orthographic View, em 3. Porque assim vai pegar tanto ali a nossa animação do mouse com o drop down, quanto o nosso gráfico ocorrendo ali. Então eu vou posicioná-la mais ou menos aqui, posicionar o keyframe na Orthographic View, e vai ficar mais ou menos, essas são as poses chaves. Só que agora está bem estranho. Eu preciso vir aqui e adicionar novamente a tela para o nosso Graph Editor, porque vamos precisar mover algumas coisas aqui. Então, primeiramente, eu vou selecionar tudo com a letra A e apertando T, colocar para Bezier, para ter ali as handles, o nosso Graph Editor para editar. E aqui nestes dois, eu vou deixar linear, selecionando esse primeiro keyframe aqui da nossa timeline, apertando S, X e agora 0. Agora, beleza, tá mais ou menos linear o comecinho aqui. Na verdade, ainda preciso fazer a mesma coisa aqui neste segundo, do 20. Esse segundo keyframe aqui na nossa timeline, eu vou apertar S, X e vou apenas movê-lo para cá. Não vou apertar 0 porque eu não quero totalmente
linear. E este segundo eu vou selecioná-lo aqui na nossa timeline, apertar SX e alongar aqui desta maneira, beleza? Ele vai dar um zoom ainda maior, então na verdade eu ainda vou precisar fazer alguns ajustes. Então este segundo aqui, na verdade, eu vou aumentá-lo, beleza? E agora tá ficando mais suave. Você pode ver que é algo também de ajuste. Você vai aqui selecionando os keyframes, apertando SX e aumentando, esticando ou não. Agora no segundo eu vou esticar um pouquinho a mais, porque aí ele vai começar de uma maneira devagar e depois acelera, depois chega lá no nosso mouse. Beleza, é exatamente isso que eu quero. Então tá aqui, ó, tá dando um zoom in, aumentou a velocidade, chegou lá no mouse e agora ele vai dar um zoom out, para mostrar tanto a animação do mouse aqui na nossa opção do drop down menu, quanto ali o gráfico também. E agora eu vou selecionar esse último aqui, apertar no nosso Graph Editor SX e esticá-lo bastante, beleza? Que agora ele vai... Eu vou esticar um pouquinho mais porque ele vai vir de uma maneira bem abrupta, digamos assim. Vou até jogá-lo mais para cá. Ele está demorando um pouco ainda para sair. Creio que seja por causa deste keyframe aqui. Então vamos selecioná-lo. Vamos ver aqui SX e diminuir um pouquinho. Aí. Agora é sim, eu selecionei esse keyframe aqui do 40 e diminui um pouquinho ele, porque estava demorando muito para sair. Então diminuir um pouquinho mais. E o último já está acontecendo. Beleza? Então, basicamente essa é a animação da câmera. Deu o zoom, bateu, voltou. Vou até fazer ela pouco antes aqui, ó, selecionando a timeline e voltando. E esse daqui é a mesma coisa. E a animação já vai estar acontecendo assim como lá no projeto. Você vê que ela dá o zoom, ela volta, o mouse ele está clicando nas opções. E vamos para a parte das texturas agora. Beleza? Eu vou tirar aqui esta aba, o Graph Editor, e diminuir também a timeline. Começando a parte das texturas, né? Eu vou precisar, na verdade, de mais uma aba para começar a ver em tempo real a nossa câmera aqui, beleza? Eu vou deixar ela mais ou menos aqui. Vou tirar esse handle e isso daqui e colocar em Cycles. Aqui, como já iluminamos, tá bem bacana. Agora só falta adicionar as texturas mesmo, beleza? Vou começar a adicionar a textura na nossa interface, aqui no nosso background. E eu vou ver aqui na parte da textura, clicar em novo, colocar uma cor aqui diferente da nossa referência. Eu vou mudar e fazer ela como se fosse no Dark Mode, né? Um modo escuro. Então essa cor aqui de fundo, a nossa interface, eu vou usar esta daqui. Você pode mudar aqui a cor no Blender, tanto com código decimal, quanto movendo aqui, ó, na Handle. Eu já tenho as cores aqui, mas você pode mudar de acordo com a sua necessidade, beleza? No meu caso, eu usei essa cor 2A333C, então ela ficou dessa maneira, você pode ver ali. Eu coloquei aqui um pouco de metallic e um pouco de roughness para quando a luz bater ficar também refletindo, né, de uma maneira legal. Agora essa daqui foi uma cor um pouco mais diferente, você pode ver aqui. Eu vou até dar um zoom aqui no lado esquerdo da nossa interface para ir ver no preview. Eu vou colocar uma cor diferente, cor que eu usei lá no projeto, creio que foi esta daqui, e também 0.5 no metallic e 0.8 no roughness, que mesmo é algo que você pode fazer, personalizar de acordo com o seu projeto, mas aí você pode também usar de referência este meu, beleza? No caso essa de baixo também é a mesma dessa. Então aqui para parentear textura é da mesma maneira que parenteia, por exemplo, um modifier ou outro material. Pode vir aqui selecionar este primeiro, depois o outro aqui de cima, apertar Ctrl L e vir em Link Materials aqui em cima, beleza? Agora esse de baixo está igual o outro, e este objeto aqui, ele é o mesmo do background. Então eu vou selecioná-lo primeiro, depois, e o outro eu linko os dois, beleza? No caso, esses três objetos aqui, eles são textura de vidro, então eles são bem fáceis de criar aqui no Blender. Vou selecionar aqui um desses e clicar em novo, e aqui de Subsurface eu vou mudar de Principal BSDF para Glass. Você vê que aqui já mudou lá no preview, só que eu usei 1.2 do IOR para dar uma diferenciada também. Então agora eu vou adicionar a mesma textura nesses dois, basta selecionar os dois e agora com o Shift selecionado, dá um Ctrl L em Materials também, beleza? E da mesma forma, esses dois aqui também são textura de vidro. Então eu vou linká-los, e esses de baixo também. Então você pode aí mudar de acordo com a necessidade do seu projeto, ou então fazer algo parecido com o que estou fazendo aqui. No meu caso, os botões,
eles são a mesma textura do background, então pode selecionar aqui também, e selecionar o background, dar um Ctrl L, Link Materials. Agora só vai ficar faltando o texto e alguns ícones, juntamente com o nosso gráfico ali. Então o texto, eu na verdade usei uma textura de emissão, né, ela como se fosse uma luz, emitindo uma luz, então é essa daqui, com uma corzinha aqui, um azul bem claro, algo deste tipo, beleza? Aqui eu coloquei 1 mesmo, mas você pode mudar a intensidade aí de acordo com o seu projeto, ou ir até algo parecido com isso, não tão forte, também não tão fraco, apenas para dar uma emissão e reagir aí com os vidros. Então agora eu vou selecionar todos os textos e parentear com esse primeiro que eu criei, beleza? Que assim fica mais fácil de adicionar a textura neles. Beleza, agora os textos estão selecionados. Por último, esse daqui que eu já adicionei, Ctrl L, Link Materials. E esses daqui eu coloquei na mesma cor dos ícones. O ícone eu coloquei também um material de emissão. Então, selecionando aqui um ícone, eu vou criar um novo material, só que com um azul bem fluorescente, um azul bem bacana. Eu usei esta cor, mas eu mudei aqui para o Emission e coloquei este azul, beleza? Ficou bem bacana lá no resultado final. Então, todos os ícones estão seguindo esta mesma cor. Eu vou até fazer aqui também junto com você. Agora basta selecionar tudo o que você quer com este azul, né, meio fluorescente, e colocar lá por último linkando com aquele material, beleza? Então também tem essas setas que eu coloquei com aquele azul fluorescente, emitindo, né, aquele azul na verdade. Então vamos aqui, peraí, selecionar desta maneira. Também tem esses ícones. E por último, selecionar este ícone que eu já tinha adicionado textura, Ctrl L, Link Materials, beleza. No caso, este grid aqui, o material deste grid, ele tá com o mesmo material do background. Então você pode selecioná-lo aqui e colocar o material do background. É só selecionar ele aqui, beleza, Ctrl L e Link Materials. Agora falta pouco, esses textos aqui, tanto nessa parte de baixo quanto do botão, ele também tá com material do material, ou ele está com material do background, você pode selecioná-lo. E o mouse, ele está aqui com dois materiais. Primeiramente, coloquei o material do background, se eu não me engano. Só que eu criei também um material aqui para essa parte de dentro. Para fazer isso, você pode aqui na sua aba de textura, clicar nesse mais, selecionar as pastas que você queira adicionar ao material, vir aqui e clicar em Assign. Agora você pega lá, por exemplo, esse material aqui, que já vai estar o mouse ali com duas cores. Se eu mudar aqui para esse preview, ó, pode ver que ele está tanto com uma cor quanto com outra, bem bacana. E agora aqui na base, a textura ela é bem parecida com esta daqui que está aqui em cima, só que tem uma parte, como eu falei anteriormente, que eu usei uma emissão azul ali embaixo, você pode ver. Então aqui, ó, selecionando esta parte de baixo, você aperta o 3, vai no modo de edição e uma dessas linhas você seleciona apertando o Shift e o Alt. Que aí vai selecionar todas essas e faz assim como eu fiz no mouse. Clico aqui em mais, clico em Assign e coloco o material azul, beleza? Ó, você vê que ficou esse feixe de luz bem bacana ali embaixo. Agora o chão, eu fiz ele de uma maneira um pouco diferente. No caso aqui o plane, né, do chão, ele ficou com a mesma cor do background da interface. Então você pode selecioná-lo e depois aqui linkar o material. Só que esses cubinhos, na verdade, eles estão com material parecido com vidro, mas não é o próprio que eu usei aqui na interface. Porque na hora de adicionar as luzes refletindo, fica um resultado mais agradável esteticamente fazer dessa maneira que eu vou fazer agora. Você pode criar até um novo material aqui, ó. Você vem na aba do Shading, cria um novo material e puxa aqui um Hue, Saturation e Value. E ele vai ser linkado aqui no Basic Color. Beleza, agora você põe aqui, ó, a Saturation em 0.5, porque dessa maneira você consegue puxar também um Color Ramp e adicionar aqui no color. E fazendo isso, você coloca aqui nesta cor preta, uma cor aqui bem clarinha, um meio azul. E vamos colocar também aqui no Roughness 0.2. E agora para ele dar um resultado bem legal, ficar parecendo com um vidro, vamos abrir aqui o Transmission, colocar o Weight em 1. E ele vai ficar bem transparente agora, parecendo com vidro. Aqui em Surface podemos também adicionar 1 e 1 nessas Radius, para ele dar um reflexo bem mais bacana. E agora, voltando aqui para o nosso layout, você vê que já tem um resultado bem legal, bem agradável esteticamente. Você pode mover aqui e mudar outras opções, caso você queira, por exemplo, em Roughness, deixar 0.5 para ele não ficar tão brilhoso assim. Mudar a cor também, caso você queira. Enfim, são questões mais avançadas de Look Dev, então é o que você pode ir aí adicionando no seu projeto de acordo com sua necessidade. Só que agora ainda ficou faltando uma animação para fazer, na verdade duas, que é na hora agora de fazer a textura, porque quando dá esse tap, esse clique com o cursor, o botão ele tem uma mudança ali de cor também na textura. E também quando ele clica na opção, você vê que muda o vidro.
Então isso é agora uma coisa que faz na hora de texturizar. E essas animações, como eu falei antes, é muito importante você primeiramente entender quais animações serão necessárias para propriamente formar a UI Animation. Nesse vídeo eu estou mostrando especificamente apenas 4 tipos de animação, mas existem inúmeras quando o assunto é UI Animation. E caso você queira ficar mais por dentro dessa área e até mesmo se especializar em UI Animation e UX Motion, eu recomendo demais você fazer a formação em UX Motion Design. Foi lá que eu aprendi toda a minha base de UI Animation, porque mesmo sendo um curso realizado no After Effects, você consegue facilmente entender os conceitos e fundamentos dessa área e aplicar até mesmo do 3D, como foi o meu caso. Então, confere aqui o link na descrição e faz lá o curso deles, porque é uma formação essencial para você que quer aplicar UI Animation e UX Motion nos seus projetos e já ter resultados significativos. Então, confere aqui o link na descrição e não perde essa, beleza? É algo até que muito simples, mas vamos ter que fazer aqui umas mudanças também relacionadas à modelagem. Basta selecionar aqui, ó, este objeto que vamos fazer a animação da textura e entrar no modo de edição e apertar o Ctrl R para adicionar um loop desse. Vamos colocar aqui mais ou menos entre esta setinha e aqui a opção do Matrix. E também vamos adicionar outra novamente ao redor dele, beleza? Vamos colocar aqui, ó, entre os settings e agora a setinha do Matrix, beleza? E agora vamos fazer algo parecido com o que fizemos aqui com o cursor do mouse na hora de texturizar. Criar um novo slot e vamos selecionar aqui esta região do nosso objeto, que é onde vai acontecer propriamente a animação. Então aqui, ó, vamos dar Assign e colocar um material 01. Só que a gente vai duplicar e fazer uma cópia desse material 01 porque ele vai mudar de cor. E agora, vamos aqui, ó, abrir um pouco da nossa timeline para ver quando vai ser necessário mudar de cor. Ó, ele vai vir aqui nossa câmera deu o zoom aqui, ó, você pode ver, e o mouse clicou. Beleza, quando ele clicar é onde vai começar a mudança da cor. Então aqui, ó, mais ou menos 38, vamos adicionar um keyframe aqui, ele vai manter pressionado e vai voltar mais ou menos no outro. Então aqui, ó, vamos até usar a mesma referência de keyframes dessa nossa Matrix. Vamos selecionar aqui o Matrix, né, esse texto aqui, para ver onde está posicionado, ó, 37, 45 e 52. Então vamos lá, ó. Aqui também podemos fazer a mesma coisa, 37, 45, ó, foi quase. 45 e 52, adicionamos novamente o keyframe e podemos aqui, ó, mudar. Vou até mudar para este tipo de visualização para você ver que agora quando eu mudar essa basic color, por exemplo, eu vou colocar mais escuro aqui, ó, você vê que aqui também está mudando, beleza? Então foi adicionado também essa reação ali, essa animação. Vamos apertar a letra, vamos criar um keyframe aqui, né, nessa basic color, porque agora quando o mouse tocar vai mudar a cor. Vou até fazer esses keyframes um pouco mais para perto, porque ele vai reagir um pouco antes quando o mouse, ó, realmente tocar ali, beleza? E a mesma coisa vamos fazer aqui para baixo, beleza? No caso, esse nosso material, primeiramente vamos adicionar, né, o material propriamente e colocar no modo de vidro. É um vidro que eu usei lá no meu projeto, só que esse vidro ele é diferente dos outros, porque ele tem um roughness um pouco maior, beleza? 1.8 e aqui 1.3. E agora, também esse Since Published, ele é o mesmo normal, né, dos outros textos, então pode linkar o material. E aqui, esses aqui de trás, eu vou linkar no primeiro vidro que eu criei. Beleza. Aqui, esses outros textos também eu vou linkar novamente nesse texto aqui. Beleza, foi adicionado agora a textura do nosso drop-down menu. E agora eu vou fazer a animação. A animação desse, eu vou duplicar o objeto que eu criei de vidro, porque eu vou mudar a cor e vou animar, então é bom você também fazer isso. Agora aqui eu vou copiar a mesma posição dos keyframes, né, como eu fiz ali no botão de cima. Então aqui, ó, 76, eu vou criar um keyframe na cor desse vidro. Depois, novamente, em 81, eu vou criar outro keyframe. E aqui, novamente, em 87, eu vou criar outro keyframe. Ele vai mudar de cor nesse do meio. Então você pode vir aqui e colocar, no meu caso eu coloquei um azul, mais ou menos assim. É algo parecido com isso, que ele deu uma reflexão, clicou, reagiu e ficou um efeito bem legal. Eles vou até deixar eles mais juntos, porque ó, você pode ver aqui do lado, ó, mudou na hora que clicou, assim como um botão de algum site ou de aplicativo. E agora praticamente está finalizado o nosso projeto texturizado. Vou até aumentar um pouco aqui, ó. Agora basta você selecionar as suas opções de render ou texturizar de acordo com a maneira que você quiser e finalizar e exportar o seu projeto. E caso você queira se aprofundar mais em Motion Graphics no Blender, se liga aí nesse vídeo em como fiz essa animação usando Geometry Nodes. E também se você quiser que eu mostre como fiz outros projetos de UI Animation, seja aqui no Blender ou até mesmo lá no After Effects, deixa aqui nos comentários, beleza? Um abraço e valeu!